Fala, povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui uma aula rápida sobre instalações elétricas. Nós vamos abordar, através de dois aspectos, a diferença entre um disjuntor e um IDR. Então, se você gostou dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque nós postamos aula toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva, seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom pessoal, então vamos entender o seguinte, nós temos esses dois dispositivos que, de acordo com o NBR 5410, ambos são obrigatórios, porém cada um atua de uma forma diferente na proteção da instalação elétrica e principalmente dos usuários dessa instalação elétrica. Então vamos entender o seguinte, o primeiro, disjuntor termomagnético. Fazendo aqui um resumo, abordando dois pontos, o objetivo deles é a proteção dos condutores. Tá? Por quê? Porque com o funcionamento dele, ele promove o seccionamento do circuito quando ocorrer uma sobrecarga ou um curto-circuito. Então o que acontece? Toda vez que o condutor ele tem lá uma corrente circulando por ele superior à capacidade do próprio condutor, ele tende a aquecer e tende aí a derreter a isolação dele, o que pode provocar aí um curto-circuito ou até mesmo um princípio de incêndio. Para evitar esse tipo de acidente, o disjuntor termomagnético ele irá atuar, obviamente, se dimensionado de forma correta. Então, por exemplo, se o nosso condutor suporta no máximo 15 amperes e está passando 16, o disjuntor ser dimensionado corretamente, ele vai conseguir enxergar esse excesso de corrente e vai desarmar. Claro que precisa ter toda uma análise para você dimensionar o disjuntor de forma correta. No curto-circuito, ele irá desarmar em aproximadamente 10 milissegundos. Tá? Esse valor é dado através da curva de atuação do disjuntor. Por sua vez, agora o interruptor diferencial residual, ou simplesmente IDR, tá? Ele tem como objetivo a proteção dos usuários da instalação elétrica. Então aqui a proteção ela é do ser humano. Por quê? Com o funcionamento dele, ele vai efetuar o seccionamento do circuito quando ocorrer fuga de corrente elétrica maior, igual ou maior que 30 mA. Por quê? Quando ele faz esse seccionamento, ele está protegendo a pessoa de um choque elétrico. Então, o objetivo dele não é desligar o circuito se ocorrer um curto-circuito ou uma sobrecarga, mas sim apenas quando ocorrer uma fuga de corrente elétrica que possa provocar um choque, que possa acidentar o usuário da instalação elétrica. Vale lembrar e ressaltar neste momento que esta definição é para o IDR, interruptor diferencial residual. Nós temos também o DDR, que é o disjuntor diferencial residual, onde ele pega essa característica de fuga de corrente e também pega as características de um disjuntor, e aí você tem a proteção completa. Ou você faz de forma separada com o disjuntor e o IDR, ou compra um DDR, que é muito mais caro. Tá? E como você vai instalar isso? Como você vai colocar um quadro de distribuição? Como que você vai dimensionar esses elementos? Quais são os elementos que eu tenho que colocar e qual a maneira de colocar no quadro? Para você saber tudo isso e mais um pouco, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link para você poder fazer download do nosso guia prático de instalações elétricas. São mais de 110 páginas que aborda desde o interruptor simples, passa pelo diagrama unifilar e aborda também de forma separada os elementos, como disjuntor, IDR e DPS, e também os tipos de montagem. Então é um e-book muito completo. Se você quiser saber mais, dá uma olhada no link, dá uma olhada nos vídeos e em todo o conteúdo. Beleza? Povo, fiquem com Deus e te vejo lá nas nossas aulas, videoaulas que nós temos aqui no e-book. Falou!